Olá, estamos começando muito bem mais um Vida e Atitude junto com você. É muito legal saber que você está aí junto com a gente, acompanhando a nossa programação. Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada Renata Chiarelli e ela veio nos falar sobre um assunto muito importante, sobre autismo. Então acompanhe com a gente. Renata, Olá. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer é todo meu estar aqui com vocês, participando, podendo compartilhar um pouco da minha experiência, né? A gente cai de paraquedas, assim, no tema autismo, porque a gente sonha com o filho, né? A gente, nenhuma mulher, quando está gestando, alisa a barriga e pensa, eu quero ter um filho autista. E quando vem o diagnóstico, é um baque pra gente. Mas eu vou contar primeiro um pouquinho da onde eu sou, o que eu faço. Meu nome é Renata Chiarelli, tenho 40 anos, sou executiva de vendas, trabalho com vendas de livros e sou mãe de 3 meninas lindas. Não é que eu sou mãe coruja, não, mas elas são lindinhas. Uma de 9, uma de 11 e a Belinha, que é a que a gente vai conversar hoje, de 7 anos. Então a gente, uma família normal, né? Tudo correu super bem em todas as gestações. Foi, inclusive, a gestação da Belinha, foi uma gestação super tranquila. Nasceu, tudo tranquilo, dentro do que era previsto pelo doutor, até foi o doutor André Feres que fez o parto. Até os 6 meses, a Isabelle, ela era uma criança normal, né? A gente fala normal porque estava se desenvolvendo dentro do previsto. O que a gente começou a notar é que quando deu os 7, 8 meses, que era aquele período que a criança tem que começar a sustentar a cabeça, a gatinhar, a começar a balbuciar os primeiros sons, a gente viu que ela começou a fazer o contrário. Foi aí que você começou a perceber, então? Sim. Aí a gente fazia aquele acompanhamento todo mês a mês, com a pediatra. E aí eu sempre perguntando para a pediatra, mas está tudo bem? Eu assim, é assim mesmo, porque eu já tenho as outras duas e eu estou achando um pouco estranho o processo dela de desenvolvimento. Mãe, cada criança tem seu tempo, fica tranquila, só que aquilo me incomodava. E aí eu botava ela para gatinhar, ela não sustentava a cabeça, ela caía com a cabecinha, a gente tinha que fazer uma barricada assim de almofadas, né? E até, normalmente uma criança para pedir mamar, ela chora, se esperneia, ela só fazia Eu olhava, é minha mãe, Renata, tua filha é muda. Eu assim, mãe, como é que a minha filha é muda? Ela assim, não, filha, procura um médico que a tua filha é muda. Primeira coisa, procuramos um otorrino, fizemos todos os exames dela, tudo normal. Aí eu cheguei pra minha mãe assim, né, que mãe é mãe, né? Mãe, tá aqui o laudo, ó, tá tudo normal com a Isabelle. Aí beleza, aí passou um tempo a minha mãe, Renata, tua filha é cega. Eu assim, mãe, como é que a minha filha é cega? Ela assim, a gente pega ela no colo e ela tateia você assim. Fui, levei no oftalmo também. Tudo normal. Então tudo a avó sempre observando. A avó, uma que é meu braço direito, né? É assim que eu digo no dia a dia, é a minha irmã Daniela. Né? Então ela é como se fosse a segunda mãe da Belinha. Até quando a gente vai em clínicas, que nem hoje foi o dia, é um dia, né, da Belinha, a semana dela é super corrida, né? Tem terapias, quando não sou eu, é ela que está no lugar. E a Daniela sempre reparando, Renata, pelo amor de Deus, vamos correr atrás de mais especialistas, porque tem alguma coisa estranha. E a minha mãe via isso, a minha sogra também, ela assim, Renata, aí, né, assim, se é uma suposição, 2, a gente fica pensando, o que será? Mais de uma pessoa falando assim, não, vou correr atrás. E aí a gente foi no oftalmo, tudo normal, e um amigo nosso que já tem um filho autista, porque até então eu não tinha nunca ouvido falar sobre autismo. O que era autismo, o que era neuropediatra, eu caí de paraquedas. Aí o meu amigo falou, ele olhou a Belinha e ele assim, Renata, você já procurou um neuropediatra? Eu assim, mas eu não sei nem o que é isso, para mim só tinha para adulto. Ele, não, procure, indicou que o meu filho, e ele tinha o mesmo comportamento da Belinha quando ele era nenê. E a gente começou um tratamento cedo, hoje ele está se desenvolvendo super bem. Eu, ok, fui na neuro, né? E aí, uma coisa que até hoje a Belinha faz, ela brinca, até se ela estivesse aqui, ela já ia começar a puxar os cabos, né? Porque ela não brinca com brinquedos. Agora que a gente está começando nas terapias, a gente está vendo que ela começou com 7 anos a procurar uma bola, uma boneca. Ela brinca só com cabos de computador. Olha só. Fone de ouvido, né? Ela vê o cabinho, ela já pega e ela fica mexendo assim, ela sempre com aquela coisa compridinha. E aí a gente chegou, fomos na neuro e ela com aquele cabo, de repente ela parava e olhava pro nada assim.
De repente ela voltava. Aí a neuro, ela tem a síndrome da ausência. Aí eu assim, meu Deus, piorou. Que é isso, né? Piorou a situação, além de autista, tem a síndrome da ausência. Aí eu assim, doutora, mas me explica melhor. E aí a gente começa a aprender cada vez mais. E a síndrome da ausência é como se fosse uma convulsão. Que ela, tipo, desligavam ela da tomada, depois de um tempo ela voltava. Tanto que até hoje ela toma uma medicação por conta disso. Mas antes dela começar a tomar essa medicação, teve mais algum sintoma que você percebeu nela, assim? Então, ou alguém ela começou a ficar muito quieta. Fechada, 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 fechada. O que ela era muito expansiva até os 6 meses, ela começou a ficar... Era como se fosse um vaso de planta. Se eu pegasse ela, colocasse aqui... Ficava ela paradinha. O dia inteiro aqui. Tanto que quando a gente passeava com ela ia no bebê conforto, as minhas 2 filhas iam, e ela parecia uma bonequinha de porcelana. E ela ficava quietinha, de repente ela se mexia, o pessoal, meu Deus, a boneca se mexeu assim, mas não é uma boneca, é uma criança, de tão quieta que ela ficava. Então aí começamos esse tratamento, né, com a medicação, e aí ela começou realmente, ela assim, agora ela vai melhorar. Ela começou a andar, mas ela andava e caía, tropecava. E depois eu voltei na neuro e esse meu amigo falou, mas a neuro falou que ela tem autismo? Eu sim, não, ela falou que ela tem a síndrome da ausência. Ele assim, Renata, procura de novo ela e comenta. E aí eu voltei na neuro, a neuro não, ela não tem. Aí eu assim, eu não vou ficar numa neuro só. E até uma dica que eu dou assim, o que eu vivi de experiência. Mães, fiquem atentas a qualquer sinal dos seus filhos. No desenvolvimento, porque foi assim que a gente começou, uma coisa que parecia uma criança quietinha, a gente vai ver um pouquinho, eu vou contar um pouquinho mais pra frente, a proporção que tomou o problema da Belinha. Certo. Então é importante observar muito os detalhes. Tudo, porque às vezes o que eu vejo hoje, quando a gente vai em clínicas, né, porque a gente acompanha, fica na recepção com as mães, a gente vê algumas mães que não aceitam. Isso daí é geral, porque existe um momento que a gente chama o luto de uma mãe quando recebe o diagnóstico. Então a mãe fica naquela tristeza. Eu tive esse meu momento. É desafiador, né? Muito. É desafiador. E sobre isso, Renata, a gente vai falar no próximo bloco. Eu queria que você contasse para as mãezinhas que estão nos acompanhando essa questão do desafio, né? Porque por mais que haja amor, é filho, mas é um desafio, porque é diferente, o cuidado é outro. Então, vamos falar sobre isso no próximo bloco. Daí, quem sabe você conta aqui pra gente o dia a dia da Belinha, como que é também? Pode ser? Ok. Então você que está ligadinho conosco, já voltamos. Diário. Algumas coisas ficam melhores juntas. Voltamos com o Vida e Atitude. Hoje a nossa convidada é a Renata Chiarelli. Ela veio nos falar de um assunto muito importante sobre o autismo. Renata, você comentou aqui no primeiro bloco sobre a sua filhinha, a Belinha, não é? E nós estamos então aqui conhecendo um pouco da tua história. E você falou que foi procurar um neuropediatra. Então, o primeiro diagnóstico foi parcial. Foi parcial. Isso. Porque o que um alerta para as mães, como a gente já havia falado, é primeiro estar aberta aos diagnósticos, às possíveis informações de outros médicos. Porque eu fiquei numa dúvida, é só aquilo mesmo? Então não fechava. Aí eu procurei um segundo neuro, que foi o que falou. Ele olhou para a Belinha e olhou, não, ela tem a síndrome da ausência mesmo. Mas tem alguma coisa bem estranha. Vamos fazer um exame genético? E eu assim, ok. E ela fez um primeiro exame genético que tinha dado 70% negativo para qualquer doença rara. Eu fiquei aliviada, que bom, né? Não tem doença rara nenhuma. Quando eu voltei com o resultado, a neuro pegou e falou, Renata, deu 70% negativo. E os outros 30%?
Ela assim, volta e vamos fazer um novo exame. E foi nos 30% que é onde a gente pegou a síndrome rara dela, que é a síndrome da deleção do braço curto do cromossomo 8p23 na banda 1 e banda 2. É um nome longo, né? Longo. Este nome, então, ele está dentro do autismo, é isso ou não? Ao contrário, o autismo está dentro dele. O autismo está dentro dele. Isso, porque o autismo ele é secundário na síndrome dela. Por isso que a neuro, quando olhou o comportamento dela, ela viu que tinha alguma coisa diferente de ser só um autista. Porque normalmente um autista, quando ele não tem uma outra síndrome junto, ele tem um comportamento social mais introspectivo, ele fica mais no cantinho dele. Então, existem terapias que desenvolvem a criança para o comportamento e para o relacionamento. Entendi. A Belinha não. A Belinha, ela tem o grau de autismo, eles colocam ela no severo, porque ela é não verbal, então ela não fala. Até eu vou explicar por que ela não fala, porque esses dias eu falei para uma pessoa, eu assim, a Belinha é não verbal. Ele, desculpa, mas o que é isso? Porque aí a gente começa no dia a dia aprendendo e começa a se tornar corriqueiro. Vai falando uns termos que daí nem todos sabem, né? Isso. Então, e conte pra gente um pouco como é que é o dia a dia da Belinha. A Belinha, ela precisa de terapia praticamente de segunda a segunda, porque como a síndrome dela atinge o segundo braço do cromossomo 8, então para o desenvolvimento saudável todos têm que ter, nós todos temos os dois pares do cromossomo intacto. Ela não, a perninha do cromossomo dela não tem, então uma deleção, até mapearam ela toda para ver se estava organizada em algum outro lugar, não, ela não tem mesmo. E isso compromete toda a parte do desenvolvimento dela neuropsicomotor. Então, aquela pegada fina que a gente faz assim, ela não tem, ela não fala. O andar dela, agora, ela anda tipo meio um robozinho, né? Ela não tem a dobra que a gente faz no joelho de marcha, que a gente diz. Então, ela faz terapias para que melhore a condição dela. Porque até me perguntam, Clarice, ela faz terapia, quando que ela vai ser curada? Né? Então, eu sei que curada mesmo vai ser um milagre que Deus vai fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que se Deus criou ela com essa condição, é que Ele tem um propósito. Então, sim. Ela é única para Ele. Sim. Então, o dia a dia dela é assim. Acorda de manhã, ela estuda em escola especial, porque uma outra coisa também, mães, não forcem uma barra para a criança dentro do diagnóstico, que tem mães que nem... Se eu fosse forçar uma barra para a Belinha, eu ia... não, porque ela tem que ir para uma escola normal e ela tem que ser de inclusão. Ela não ia ser atendida do jeito que ela merece. E ela não ia se sentir bem também? Não ia se sentir bem, ela ia se sentir excluída, como acontece. Porque é uma realidade, infelizmente. As escolas dizem que incluem, mas as mães têm que lutar para que seus filhos autistas sejam inclusos nela. Então, ela estuda hoje numa escola especial, né, que é a FES. Então, muito bem atendida, é um segundo lar. Eu comento, é a segunda casa da Belinha, tanto que quando a gente vira a rua para entrar na rua da escola, ela já começa a rir no carro. Dali, ou ela vai para uma psicomotricidade aquática, que a psicomotricidade é uma terapia muito bacana, que é o relacionamento entre pessoas. Olha que interessante, para ela é muito bom. Isso daí ajuda muito, porque ela começa a aprender por imitação Sim. com o outro, e ela Sim. começa a se desenvolver. Ela faz musicoterapia, ela faz integração sensorial, que é tudo, até eu comentei com uma amiga minha que normalmente tem mães que quando a criança apronta dá aquele tapinha na bunda. Ela começa a rir quando ela estimula, porque isso para ela é um estímulo, porque ela, dentro da síndrome dela, ela é hipotátil. Ou seja, esse toque pra gente que a gente sente, para ela tem que ser um apertão. Entendi. Então tudo tem que ser intenso para ela poder se organizar. É bem complexo, então eu sei que é uma jornada para a vida inteira. É uma caminhada, mas você não está sozinha, não é, Renata? Eu imagino também que a sua família te ajuda, né? Os seus amigos, você está tendo assim uma rede, né, de pessoas que estão te ajudando. E é claro, a ajuda de Deus, que é a ajuda principal. E Cristo conecta pessoas, né? Tenho certeza que Ele está sempre aí mandando pessoas para ajudar vocês nessa caminhada. E a gente percebe que a Belinha, ela é muito amada. Muito. E acho que esse é o fator primordial, é o amor, né? O amor da mãe, dos irmãos, do papai, dos avós. E até na nossa família, quando a gente teve o diagnóstico, né, que nem a gente estava falando da dor do luto, que a gente fala,
o luto, porque uma pessoa morreu. Não é esse tipo de luto, mas é um sentimento teu que morre. Que quando você recebe esse diagnóstico, tudo aquilo que você sonhou pro filho, ele vai fazer uma faculdade, ele vai casar, ele vai ter filhos, vai me dar netos. Eu não sei se esse é o futuro da Belinha. Então acontece muito da gente se frustrar quando recebe esse diagnóstico. Só que aí a gente tem que enxugar a cara, engolir o choro e colocar na mão de Deus, que é Ele que vai abrindo portas para que a gente consiga fazer essa caminhada mais leve. E quando a gente passou para as nossas duas outras filhas, a Michelle e a Nicole, a gente passou de uma forma que eu acho que ficou leve para elas entenderem. Então elas são muito companheiras da Belinha. Eu falei, a sua irmã, ela é uma joia rara. Então ela é diferente de tudo. Imagine que vocês têm em casa um presente que ninguém tem nas outras famílias. Elas, então mamãe, a Belinha é especial? Isso quer dizer que é especial. Né? Porque ela é muito amada, é muito querida e não é ela que aprende com a gente. É a gente que aprende com ela. Nós somos moldados através... É porque é um amor muito puro. Então ela demonstra e Deus vai moldando a nossa vida através da vida da Belinha. Eu acredito nisso e tenho certeza que há aí uma troca muito grande, não é, Renata? Porque em tudo tem um propósito, né? Nós sabemos disso. Mas você tem feito, assim, a diferença na vida da sua filha, com certeza. E no próximo bloco nós vamos continuar essa conversa, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui vão saber um pouco mais sobre esse assunto, até para poder lidar de uma forma mais leve, como você falou, né? De uma forma mais tranquila e poder ajudar os seus filhos que passam talvez por uma condição parecida com a Belinha. E você que está nos assistindo, não sai daí porque a gente já volta, tá? Com o Vida e Atitude, que bom que você está aí. Hoje o nosso bate-papo é com a Renata Chiarelli e ela veio nos falar sobre a sua trajetória, sobre a sua história de vida com ela, sua família e a Belinha, não é, Renata? A Belinha que tem passado por essa síndrome, não é? Que você explicou para nós aqui nos primeiros blocos. Agora, você nos falou aqui e a gente até pode imaginar que não foi fácil essa caminhada até aqui. Mas essa caminhada com certeza te fez uma mulher mais forte e hoje você ajuda outras mães, outras mulheres. É isso mesmo, porque o que acontece quando a gente começa um tratamento, que no caso da Belinha e das outras crianças também, como a gente falou, não vai existir uma cura e sim uma qualidade. A gente faz terapia para que ela tenha qualidade de vida, para que ela possa se manter, se relacionar, ela consiga se desenvolver dentro do espectro dela, dentro da condição dela. E o que a gente conseguiu ver nessa trajetória? Que é muito difícil a liberação de tratamentos e os tratamentos são caros. Não porque os terapeutas ou as clínicas querem se aproveitar das mães, não é isso. Porque para ter profissionais qualificados para atender dentro do espectro deles, tem que ter muito gabarito. São tratamentos especiais, né? Específicos. Isso, e os planos de saúde, infelizmente, eles fazem de tudo para barrar, para te dar para o teu filho aquele tratamento básico, que não vai adiantar. Você vai gastar o teu tempo, que é o que a gente fez no início.
né, liberavam uma fono, uma psico, uma TO, que é a terapia ocupacional, mas a tradicional não faz efeito. Tem que ser especializada, ou que chamam de terapias especiais. E o que a gente começou? Existem as liminares, né, que as mães recebem a negativa do plano de saúde, lá, eu quero que libere a psicomotricidade aquática. Nós levamos 2 anos e meio para conseguir a liberação dessa terapia. Só que eles não negavam, eles diziam tratativa e ficavam na tratativa e a gente pagando e as sessões não são baratas. Até que, eu assim, quer saber, vamos bater de frente com o plano de saúde, vamos questionar o porquê que eles negam. Ah, não, eles negam porque não está no rol da ANS. Não, mas a minha filha precisa desse tratamento, embasado. Aí o que a gente diz que é um vínculo entre a família, a escola, os terapeutas e os médicos, que hoje é uma equipe grande que atende a Belinha. Certo. Fora a neuropediatra, existe um geneticista que atende ela. Existem os terapeutas, existem os psicólogos, os psiquiatras, que vão todos em comum acordo, vão montando como se fosse uma dieta, né? Só que um tratamento específico. E cada criança, porque acontece muito. Eu participo de grupos de mães de autistas, WhatsApp, enfim, né? E elas acham que existe uma cura mirabolante. Eu vou fazer assim, vai dar certo com o meu filho. Cada ser é único. Então, cada um tem a sua necessidade especial. Sim. Por isso, aí o que a gente fez? Como o tratamento era caro, a gente iniciou uma campanha para angariar fundos para poder subsidiar o tratamento dela. Porque até o ano passado, nós gastávamos em torno de R$5.000 com o tratamento dela. Terapias, medicação, fralda, que ainda ela usa fralda geriátrica, porque ela não consegue fazer tudo que ela tem que fazer adequadamente como as crianças normais. Então a gente começou a campanha Deixando a Vida Mais Bela. Até eu acho interessante que quem deu o nome dessa campanha foi um amigo nosso. A gente começou a conversar e ele falou: Renata, por que vocês não fazem uma campanha assim? Mas será que alguém vai ajudar? Aí ele assim, não importa. Ele assim, a gente tem que dar o passo inicial. E aí quando a gente começou tímidos, né, fazendo aquele contato entre amigos, né, o bate-papo, monte uma página no Face. Aí quando eu montei uma página no Face, eu sou muito grata ao Ministério Pão Diário, porque desde o início, em especial o nosso diretor Edilson Freitas, porque ele sempre foi muito parceiro nosso. E eu falei: Edilson, vou montar uma página no Face. Eu posso gravar um vídeo explicando sobre a síndrome? Pode. Eu assim, quanto que é? Nada. E no vídeo a gente explica sobre a síndrome. E quando a gente jogou na internet, o que choveu de mãe perguntando por que eu era feliz daquele jeito e minha filha era... E tinha uma síndrome, como é que eu fazia, o que eu corria? E aí eu vi a necessidade das mães de informação. Renata, como é importante ter esse apoio das pessoas, né? Como você falou aqui, tem uma rede de pessoas ajudando você, faz toda a diferença. As mães, elas precisam desse apoio, elas precisam se ajudar, e não só o apoio da família. Apoio de amigos, apoio de conhecidos, porque é uma caminhada, como a gente já falou, para o resto da vida. Então, essa parceria que a gente fez com o Pão Diário, até eu trouxe um para você, para te presentear, nós fizemos o Pão Diário, uma edição especial, Deixando a Vida Mais Bela. Com a venda desse Pão Diário, nós conseguimos angariar um valor para poder subsidiar o tratamento dela mensal. Então, ele é o mesmo volume do que é comercializado nas livrarias, né? Até o pessoal pergunta, ele é um conteúdo infantil? Não. Ele é o mesmo conteúdo que os adultos, que é um livro de meditação diária. E a gente vende para poder angariar esses fundos para poder subsidiar. Então, a gente tem visto a resposta das pessoas ajudando. As pessoas querem ajudar. Ótimo. E ficou lindo, porque, né, Deixando a Vida da Bela Mais Bela, ou Deixando a Vida Mais Bela é o nome da Belinha, né? Bela, e ao mesmo tempo, né, traz a conotação de beleza, de bela realmente, porque a vida dela está se tornando mais bela com todo esse cuidado, toda essa ajuda, esse amor e esse carinho que ela está recebendo. Me diz uma coisa, Renata, esse livro aqui, ele traz várias meditações, tá? A pessoa vai poder adquirir aonde? Você pode adquirir direto no Ministério Pão Diário. Você pode adquirir também na página facebook.com/Deixando a Vida Mais Bela. Lá você vai ver, além da venda do Pão Diário, vídeos das terapias da Belinha semanais, vai acompanhar o processo dela, porque a gente gosta de dar esse feedback para as pessoas. E também, se você é mãe, se você é pai, você precisa desse apoio de informações, você pode entrar em contato. Porque se a gente também não tiver a resposta, a gente corre atrás e te dá esse suporte também.
Isso aí, obrigada, adorei ganhar de você esse devocional. Vou continuar lendo, né, porque eu sou fã do Pão Diário. E com certeza a gente vai estar ajudando a Belinha a ter uma vida mais bela, né, tornar a vida da Belinha mais bela. Olha, Renata, o que eu posso dizer para você é que você está de parabéns. Amém. Porque você é uma mãe maravilhosa. Obrigada. Você foi atrás, você e toda a sua família, né, que com certeza está acompanhando esse programa hoje. Vocês estão, acima de tudo, amando a Belinha, né? E esse amor é que traz todo esse recurso, que conecta pessoas, que traz a rede de ajuda, está ajudando outras mulheres e com certeza vai fazer um trabalho multiplicador para muitas pessoas poderem entender como é que funciona isso e trazer essa ajuda aos seus filhos. Parabéns! E que você continue firme, forte nessa caminhada, ajudando a sua filha, tá bom? Amém. Eu queria só deixar um último recado. Famílias, se unam, se ajudem. Eu tenho, assim, uma gratidão pela minha família, meu esposo, Boni, a minha sogra que me dá o suporte, nós moramos no mesmo lar. Ela está lá dia a dia acompanhando a trajetória da Belinha, a minha irmã Daniela, a Patrícia, meus pais. Mas famílias, se unam, amigos, deem esse suporte para as mães, deem esse suporte aos cuidadores das pessoas, não só das crianças, mas das pessoas especiais, porque eles precisam muito de vocês. Eu agradeço muito o teu convite, Clarice. Muito bom ter você aqui com a gente. E para quem quer conhecer um pouco mais, então, sobre a história da Belinha, sobre a sua história, deve acessar que nome? A página do Facebook, Deixando a Vida Mais Bela, com 2 L's. Bom, eu agradeço muito porque você veio aqui expor, né, um pouco da sua história, contar pra gente e a gente consegue ver todo o cenário. Talvez a gente não consiga sentir tudo o que você sentiu, porque só, né, quem vive certas experiências consegue saber o que é de fato. Mas de uma coisa a gente tem certeza, você veio fazer a diferença hoje aqui. Amém. Porque as pessoas que estão nos assistindo, com certeza vão entender um pouquinho mais sobre esse assunto e poder ajudar outras pessoas. Então eu te agradeço, viu, Renata? O prazer foi meu. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Queridos amigos do Vida e Atitude, nós vamos encerrando o nosso programa por aqui. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, o nosso WhatsApp está aparecendo aí na telinha. Então você pode entrar em contato conosco e a gente vai estar à sua disposição para responder as suas perguntas, tá bom? E nós deixamos aqui o nosso beijo carinhoso para você e a sua família. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo Vida e Atitude.